E aí, queridão? E aí, queridona? Como é que foi o seu domingo? Eu espero que tenha sido muito bem. E se você veio pela matéria, é justamente isso que nós vamos falar agora. Pois é, Neil Druckmann não tá nem aí, ele continua metendo louco. E já que ele continua metendo louco, por que não trazer a matéria aqui para o canal? Só que você vai acompanhar depois da nossa vinheta. Cuidado, haverá sinais. Um salve aí para o Vitor, para o Batata e para o Rafael, que comentaram os vídeos. E se você, assim como o Galo Zé, já deu sinal que daqui a pouco ele vai manifestar aqui no vídeo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. É só você se inscrever, depois você fazer o triplo C de curta, comenta e compartilha. Vamos à cara de pau de Neil Druckmann agora. Há alguns dias atrás eu tinha dito que haveria terceira temporada de The Last of Us na série, não no jogo. E adivinha quem será a protagonista? Terceira temporada de The Last of Us é sobre Abby. Não a Abby Tonhão, a Abby bonitinha. Druckmann reforça personagem controverso enquanto a audiência da segunda temporada despenca. Matéria do Dead Park Place. E quem esperava algo diferente de Neil Druckmann, pra mim, é sem que fazer, na moral. Porque o cara, desde o The Last of Us jogo, ele já começou a dar umas declarações tipo, se não gosta, não joga. E vem na série e fala a mesma coisa, e você aí acreditando que ia dar bom, que ele ia mudar? Claro que não, gente. É só vocês pegarem o histórico de coisas erradas que Neil Druckmann andou fazendo nos últimos anos, que vocês vão entender como que a mente doentia dele funciona. Eu não sei vocês, mas depois que eu descobri as coisas que o Neil Druckmann fez, eu nem sei como que esse homem ainda tá solto. Fazer o quê, né? A terceira temporada de The Last of Us está oficialmente acontecendo e, de acordo com os envolvidos, saúde, o foco principal está em Abby, uma das personagens mais polêmicas da história dos games modernos. Apesar da forte reação negativa após sua estreia em The Last of Us Parte 2, os produtores Neil Druckmann e Craig Mazin mantêm o foco, consolidando Abby como a peça central do próximo capítulo. Se essa Abby da série não fosse tão nova, eu ia falar que é dentro, mas como ela é muito novinha, então tô fora. Mulher muito nova, aquele ditado, mulher nova, problema novo, então tô fora. Abby, interpretada por Kate Endeavor, apareceu brevemente na primeira vez na segunda temporada e os fãs que aguardam seu arco controverso no segundo jogo não precisarão esperar muito mais. A atriz Catherine O'Hara, que interpreta Gale na série da HBO, disse a Variety que a terceira temporada é a história de Abby. Essa confirmação praticamente garante que a próxima temporada seguirá o controverso caminho narrativo do segundo jogo, que notoriamente deixou de lado os adorados protagonistas Joel e Ellie para, em vez disso, focar grande parte da história em Abby, uma nova personagem que, bem, digamos que fez uma entrada dramática. Eu fico pensando sobre os caras, agora falando aqui, saindo um pouco do contexto do jogo, contexto do vídeo, contexto em geral. Eu fiz aquela conotação falando que se a Abby da série não fosse tão nova, eu ia zoar, falar é dentro, coisa e tal, gracinha, pararapururu. Só que tem um detalhe. Uma coisa que eu tenho aprendido vendo alguns canais da Red, que você sabe muito bem, Red/,
fio. Fico vendo os caras comentando: ah, arrume uma mulher mais nova. Mulher de 30 não dá. Galera, posso dar uma ideia? Tem muita novinha por aí que tá se acabando, mas tá se acabando. Pior do que aquelas que tem gente falando que é rodada. Quer um exemplo? Hoje é domingo. Estou gravando esse vídeo no domingo de manhã, por volta de umas 8 horas da manhã, mais ou menos esse horário. Na sexta-feira, acordei e fui trabalhar. Pensei assim, engraçado, o que aconteceu com aquela tal da pipoquinha? Aí, abri meu telefone, ouvi minha oração, chegou uma notificação do canal do Gustavo Lázaro, MC Pipoquinha aposentou. Falei, como é? Aí beleza, fui ouvir o vídeo, porque eu tenho o YouTube Premium, e recomendo você que pode também ter. Se você não tem, procure a versão nerdola, a versão crack, tá? Você instala no seu telefone e beleza. Ah, Wando, você tá indicando isso assim? Não, não tô indicando nada. Tô falando que se você não tem condição de ter, principalmente quem usa Android, pode ter alguns apps. Coisa que iOS não tem. Chupa Apple. Enfim. Aí fui escutar o vídeo. A mulher não quer mais cantar porque diz ela que se cansou. Só que teve uma outra defensora que o Gustavo trouxe no vídeo. É defensora dela. Essa bênção da pipoquinha, só lá no Only Trouxa e no Privada, ela arrecadou mais de 3 milhões de reais. Certo? 3 milhas de réis. Fora que ela disse que, palavras dela, da própria pipoquinha, não quero saber mais de cantar, vou viver minha vida porque eu já tenho dinheiro pra caramba. E foi aberto o olhinho trouxa dela. Tem ela vestida de criancinha, tem ela fazendo coisas com cachorro, só pra você ver o nível que essa mulher chegou. E ela resolveu parar com a vida que ela tinha. E aí eu te falo, você aí, meu filho, que fica ouvindo o povo falando, que a rede você tem que arrumar uma mulher nova. Vai lá, bobo, arruma uma mulher nova. Arruma sim. Você que tem 40, 50, arruma uma de 20, 25. Você vai ver o que vai acontecer com sua vida. Meu filho, não tem ninguém, fique solteiro. Minha filha, não tem ninguém, fique solteira. Ore, peça a Deus para te arrumar um bom relacionamento, um bom homem, uma boa mulher. Não vai pro pântano. Se você for pro pântano, e quando eu digo pântano, são todas as mídias sociais que tem alguma coisa de namoro, tipo Facebook, o próprio Badu e essas tranqueiras aí. Não vai pra esses lugares, não. Fica solteiro, fica solteira, vai pra igreja, vai orar, vai buscar Deus. Melhor coisa que você faz pra sua vida. Cresça espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, e tudo vai se encaminhar certinho, porque mais cedo ou mais tarde o próprio Deus prepara um homem segundo o coração de Deus para você, minha filha, e uma mulher segundo o coração dele para você, meu filho. Não vá para o pântano, porque o pântano é só para te tragar e te afundar, principalmente se esse pântano tiver areia movediça. Mas segue agora o vídeo. Gale, a personagem de Ohara, não fará parte da terceira temporada. A atriz compartilhou que Mazin lhe disse que ela definitivamente não retornará para a próxima temporada, embora uma aparição posterior possa acontecer. Refletindo sobre seu papel, Ohara especulou que Gale foi escrita simplesmente para servir a Joel e a Ellie na segunda temporada e que já havia cumprido esse propósito. Claro. A segunda temporada da série termina neste domingo, dia 25 de maio, ou seja, daqui a algumas horas. E o final deve terminar com um suspense, preparando o cenário para o foco da terceira temporada em Abby. Mazin, falando sobre a direção da série, observou que a estrutura da terceira temporada
pode superar a segunda em escopo. Só que aí entra a seguinte coisa: quem pediu a terceira temporada? O jogador do The Last of Us? O público? Até onde eu saiba, ninguém pediu a terceira temporada, hein? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Há uma boa chance de que seja mais longo, disse ele, citando diferenças na estrutura narrativa e no ritmo. Quando eu vejo essa palavra estrutura narrativa, me dá um arrepio nas costas. Ixi. Porque eu sei que vai vir naquela situação, com aquele cheiro podre de lacrate. Seríssimo. Embora The Last of Us tenha começado sua segunda temporada com uma estreia respeitável, atraindo 938 mil espectadores lineares, a série tem lutado para reter seu público. Tá difícil, hein? Desde o segundo episódio, a audiência tem oscilado entre 600 a 700 mil. O episódio mais recente atraiu apenas 701 mil pessoas, com uma classificação apenas de 0,16 na faixa etária de 18 a 49 anos, o que representa aproximadamente 160 mil espectadores nessa faixa etária crucial. A semana anterior foi ainda menor, 652 mil pessoas ou espectadores no total e apenas 140 mil na demo. Eu fico pensando o que passa na cabeça do Neil Druckmann. Deve estar todo felizão. 140 mil pessoas, 600 mil, a mensagem está sendo entregue. Vai lá, bobo, acredito que está funcionando. 648 mil para uma série que gastou milhões de dólares investidos, tá pouco, viu? Bem pouquinho. Essa tendência de queda destaca a crescente desconexão ou desligamento da pessoa ou das pessoas entre a direção criativa, de novo, da série e seu público, apesar do anúncio de renovação da HBO e da cobertura crítica dos principais canais. Os números, e o galo apareceu, contam uma história diferente. Os espectadores estão perdendo a audiência. Claro, quem vai ver o que está acontecendo lá sabe, principalmente quem jogou. Eu não duvido que essas 700 mil pessoas aí são os jogadores do jogo, a maioria, certo? Em termos de recepção do público, a segunda temporada enfrentou uma reação negativa significativa. A pontuação de audiência do Rotten Tomatoes caiu para 39%, um forte contraste com os 86% da primeira temporada. Essa queda é atribuída a vários fatores, incluindo escolhas narrativas controversas e desenvolvimentos de personagens. Enquanto a série oscila à beira do abismo da audiência, a mudança para Abby é uma jogada arriscada, especialmente considerando as constantes críticas que a personagem recebeu desde o lançamento de The Last of Us Parte 2 em 2020. O papel de Abby naquele jogo se tornou um ponto crítico para a indignação dos fãs, com muitos jogadores expressando insatisfação com a forma como a história de Joel foi conduzida e a mudança abrupta na narrativa que exigiu que os jogadores se identificassem com Abby. Druckmann defendeu a escolha na época como um risco criativo ousado, mas é um risco que fragmentou a base de fãs e gerou meses de debate acalorados online. Eu só sei de uma coisa, nesta época, Crozzão, David Jones, Prata Games, essa turma aí toda, esse jogo não tem lacração. Hoje,
Eles já olham e falam: o jogo é bom, a série tem lacração e o jogo tem lacração. É simples. Na época você fica empolgado, você fica cheio, fala: não, o jogo é legal. Só que quando você vê que o Joel morre, ele vai de arrasta, você entende que o cara era ruim. Claro, o Joel era ruim, o cara era cabuloso, o cara vinha de uma época em que ou você manda nego de arrasta pra cima ou você vai de arrasta. O Joel no jogo ele é ruim, gente, ele é maligno. Só que a galera gosta. Você tem uma ligação com o cara porque você tem que defender a sua, podemos dizer, filha, para que o mundo seja salvo. Só que o final dele, bem no início do jogo, nas mãos da Abby Tonhão, ali, meu filho, muita gente broxou na hora e disse: não jogo mais. Da mesma coisa foi o Assassin's Creed Valhalla. Na parte da cachoeira, Léo Stronda broxou. Em outras partes lá, uma turma abandonou o jogo e o jogo é fino demais. E aí está o cara de pau lacrador sem vergonha, Neil Druckmann. Não sou fã desse cara. Eu até gostava das coisas que ele fazia. Só que depois que ele soltou algumas declarações na internet, que até o Galo Zé confirma, eu fiquei com nojo. Se você não sabe o que ele falou, dá uma olhadinha. Você vai encontrar só coisas assim abjetas. Coisas que nenhum ser humano que se diz casado teria coragem de fazer com uma funcionária. Ele fez. Não só com uma funcionária, mas com outras mulheres também, tá? Em vez de reconhecer o descontentamento generalizado dos fãs, Druckmann parece seguir em frente sem concessões. Resta saber se os espectadores da HBO serão mais receptivos à história de Abby do que os jogadores de PlayStation. Quanto à franquia original, não há informações oficiais sobre o terceiro jogo. A Naughty Dog cancelou The Last of Us Online em dezembro de 23 e agora está focada em uma nova propriedade intelectual intitulada Intergalactic, que inclusive trouxe vídeo aqui para o canal, além de um segundo projeto ainda não anunciado. Rumores continuam circulando sobre The Last of Us Parte 3, mas nada foi confirmado. E você, meu querido assinante da HBO+, do Disney Plus e por aí, você tá no hype para assistir a terceira temporada de The Last of Us? Sim ou não? Vamos debater democraticamente na aba dos comentários. E só para deixar bem claro que discordar nunca será ofensa, tá bom? E se você que chegou até este momento final do vídeo, escreve aí a frase do dia: pote de lacrate. Mas por que, Van? Porque tá com cara que vai vir um pote de 200 litros de lacração nessa terceira temporada que vocês não têm ideia. Eu já estou sentindo o cheiro de longe vindo de Neil Druckmann. Eu não duvido de mais nada. E se você que pode, ainda neste mês de maio, que não acabou, estar me ajudando para que eu venha trocar o meu setup, onde eu faço as edições de vídeo, que é o meu celular, para um celular melhor, e comprar um outro microfone com a captação de áudio bem melhor que o próprio microfone do smartphone, peço a você que, primeiro, você pode se inscrever, deixar o seu like, saúde, e claro, quiser me ajudar também a comprar um antialérgico para a produção, porque o bicho que espirra, viu? Sangue de Jesus tem poder. Você pode estar fazendo o triplo C, de curta, comenta, compartilha, se inscrevendo, deixando seu like. Segunda opção, apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou fazendo uma doação direto para a chave LivePix, que também aparece na sua tela. E a terceira opção, se tornando um patrocinador e um apoiador aqui deste canal, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, que a sua semana seja abençoada e até o próximo vídeo.
Valeu!